Muito bem, meus amigos, prossegue até amanhã aqui em Carpina, no Parque de Exposição Senador Paulo Guerra, às margens da rodovia BR-408, a 46ª Exposição de Animais de Carpina. Animais e implementos, né? Implementos agrícolas, automóveis, né? É a 46ª Expo. O presidente Júnior Dival está muito satisfeito com o que vem acontecendo. Estão fazendo shows também lá nessa sexta, nesse sábado e nesse domingo. A entrada é gratuita para todo mundo, sabe? E o presidente está muito satisfeito, né? Então, meus amigos, visitem a exposição de animais, que vai até neste domingo. Começou no dia 23, que foi na quarta-feira, e vai até o domingo. Termina no domingo, dia 27. Exposição de Animais de Carpina, a 46ª. E agora nós vamos para o nosso comentário do O Ponto de Vista de Hildebrando Marques. O Ponto de Vista de Hildebrando Marques. Meus amigos e amigas, uma operação realizada quarta-feira passada, dia 23, pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, a CGU, mirou um esquema bilionário de fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, com desvios de recursos de aposentados e pensionistas ao longo destes anos. A operação, que ocorreu em diversos estados, resultou em mandados de busca e apreensão, além de prisões preventivas. Segundo as investigações, os desvios ocorreram entre 2019 e 2024, podendo chegar a uma quantia de 6 bilhões e 300 milhões, conforme as estimativas, os cálculos feitos. Olha, minha gente, é muito dinheiro, hein? 6 bilhões de reais não é pouca grana, não. As entidades que estão sendo investigadas são a AMBEC, a Sidnapi FS, a APB, a AAPEN, anteriormente que era conhecida como ABSP, a CONTAG, essa CONTAG é famosa, a APPS, Universo Unaspub, a CONAFER, a ADAPPREV, anteriormente conhecida também como Acolher, e ainda tem a ABCB, a Mar Brasil e a CAAP. Como é que funcionava esse esquema de fraudes no INSS? Segundo meus amigos e amigas, as investigações, na prática, as associações ofereciam serviços como desconto em academias e planos de saúde, mas não tinha estrutura para tal. Essas entidades que eu falei aí, elas ofereciam serviços de saúde, academia e outros, mas não tinha a estrutura para isso. E dessa forma cobravam mensalidades irregulares, descontada dos benefícios dos aposentados e pensionistas, sem a autorização deles. Isso é o que alguns bancos fazem também. Eu vou aqui incluir o que alguns bancos fazem. Seguro de vida, seguro de residência, segura aquilo. O cara tem uma continha corrente, uma conta corrente mais elevada em qualquer banco, o gerente chega lá e bota
vai botando, você não, se você não for aquele que vai buscar todo ano o seu extrato para saber o que foi que você gastou lá, o gerente bota lá uma continha de R$100, R$200, seguro de vida, seguro de automóvel, seguro de residência, e você não percebe isso. Ele bota sem você perceber e sem você autorizar. Isso acontece com os bancos também, porque eu já fui vítima disso. Durante esta operação no INSS, o presidente daquela empresa do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado e em seguida foi demitido do cargo. Outros 5 servidores públicos foram afastados de suas funções e a maioria ligada ao INSS. Quem são os servidores afastados? O presidente do INSS demitido, que é o Stefanuto, é servidor de carreira desde 2000, uma carreira de 25 anos, e até pouco tempo era filiado ao PSB. Atualmente está afiliado ao PDT do ministro Carlos Lupe, responsável por sua indicação ao cargo. E agora, Carlos Lupe? Os outros 5 afastados cautelamente pela Justiça foram o Procurador-Geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, Coordenador-Geral de Suporte ao Atendimento ao Cliente do INSS, Giovanni Battista Fassarella Spieker. O nome do cara é italiano, ó. Baixa um pouquinho. Giovanni Fassarella Spieker, diretor de Benefícios e Relacionamentos com o Cidadão. Vanderlei Barbosa dos Santos, o Coordenador-Geral de Pagamentos e Benefícios do INSS. Jacimar Fonseca da Silva. Este sexto colaborava com as fraudes e não teve esse último, o sexto, não teve seu nome divulgado. Esses caras, inclusive teve gente também da Caixa Econômica Federal, que não está nessa relação aqui. Teve gente da Caixa Econômica Federal que também está se apurando o fato dele ter colaborado. Pois é, meus amigos, a quantia extraordinária de 6 bilhões e 300 milhões de reais que vinham sendo retirados, descontados dos benefícios dos aposentados e pensionistas do INSS. Vejam bem, esse pessoal que eu acabei de falar, esse pessoal tem que ser punido exemplarmente, porque isso é roubar o aposentado e a pensionista. O aposentado que até os 65 anos, ou a pensionista que ficou, que é a viúva, que era descontado do salário do aposentado para ficar ali e na sua aposentadoria ter uma vida mais cômoda, mais confortável, mais digna. Vai o pessoal do INSS, servidor público, concursado, só o gerente, esse gerente aí, o Stefanuto, tinha 25 anos de vida pública. Foi indicado pelo presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe. E os outros, coordenador-geral de pagamento e benefício, o Jacimar Fonseca da Silva, e mais uma outra pessoa fora, 6 que foram afastados, estavam roubando, tirando do bolso dos aposentados ou das pensionistas esse dinheiro que saía todo mês. O pensionista não dava fé, ele botava lá sem autorização do aposentador, da pensionista, seguro disso, seguro daquilo, sem autorização do aposentado ou da pensionista, e esse dinheiro eles não tinham como dar.
garantia, que tinha academia, que tinha plano de saúde, que tinha isso, tinha aquilo outro. A quantia, que eu já falei aqui e vou repetir, extraordinária, de 6 bilhões de reais. Isso é notícia nacional e internacional. Servidores do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, esses camaradas concursados, fraudando o INSS, e principalmente o aposentado e a pensionista, desde 2019. Desde 2019 até o ano passado. Aí houve uma operação, descobriram isso, e agora vai começar essa história do lenga-lenga, de abrir um processo, depois ver um inquérito e coisa e tal, e o tempo vai indo, vai indo. Eu penso aqui com meus botões que vai ser muito difícil um desses ir para a cadeia, porque é muito dinheiro. Isso está em ilhas, em paraísos fiscais, esse dinheiro, que é muito dinheiro. Esses caras já estão contratando bancadas de advogados, pode ser até internacional, para defendê-los. Vai para a cadeia algum deles? Eu duvido muito, que 6 bilhões é muito dinheiro, é muito dinheiro. Aí vão contratar uma bancada de advogados, cada um vai contratar a sua bancada para defendê-los, tem dinheiro para pagar, e dificilmente, meus amigos e minhas amigas, esses caras irão ser punidos atrás das grades. Esse é o nosso Brasil, onde o trabalhador, por 65 anos, trabalhou 45, 35, descontou aquele dinheiro, está lá, é dinheiro dele, para ser retirado quando lhe aprouver, e os caras do INSS saem botando, todo mês, seguro de vida, seguro para academia, seguro para seguro-saúde, planos de saúde, que eles não têm estrutura para isso, para oferecer isso. Mas bota lá e desconta e o dinheiro vão para eles, para o bolso deles. Está aí esse pipuco, essa bomba acontecida essa semana, descoberta, e a operação já afastou 6, os caras disso. Vi até numa matéria outra que gente da Caixa estava envolvida, não tenho certeza, não vou dizer aqui que foi, porque seria leviandade da minha parte, mas eu vi alguma coisa sobre a Caixa Econômica que estava também nesse meio aí. Mas é de indignar, revoltar qualquer patriota, qualquer cidadão brasileiro, uma coisa dessa. Sabe, sei lá, se tem um tio meu, se tem sabe lá, um familiar meu, desses aí, que estavam sendo lesados por esses caras. Eu comparo isso a quem bate quem bate em pessoas no trânsito, mata pessoas no trânsito, e fica por isso mesmo. Eu nunca vi. Parece que tem um caso ou dois, não é, de que o cara foi preso porque foi absurdo. Matou uma mãe, uma criança, o marido, e depois o cara foi pego em flagrante e terminou indo para a cadeia. Mas é muito difícil um camarada, motorista, embriagado ou não, bater numa pessoa e não socorre, sabe? Porque a obrigação é socorrer, às vezes não socorre nem nada, e fica por isso mesmo. Assim eu comparo com esses camaradas aqui, essa turma da pesada, de ladrões, porque isso são ladrões dos aposentados e das pensionistas. Tiravam deles, descontando que era para plano de saúde, para a academia, e eles não têm estrutura para oferecer isso. Ia para o bolso de quem? Para o bolso deles. E de 2019 até o ano passado, 2024, foram retirados desses aposentados e pensionistas 6 bilhões
300 milhões. Não é pouca coisa não, minha gente. Dá para fazer muita coisa, consertar estrada de rodagem, fazer hospitais, fazer escolas, fazer um bocado de coisa. A respeito disso que eu falei aqui, de carros, de acidentes de automóveis de carro, foi a tragédia da Tamarineira, um dos crimes de trânsito que mais repercutiram em Pernambuco. Virou peça principal de uma campanha educativa da Prefeitura do Recife, a imprudência ao volante que provocou uma violenta colisão que matou 3 pessoas e deixou mais 2 feridas, uma com lesões permanentes e destruiu 3 famílias para sempre. É o caso que a gente conhece desse acidente que o camarada foi para a cadeia. Mas o resto, eu estou comparando mais ou menos isso que acontece com os acidentes de trânsito com esses camaradas aqui, que fraudaram os aposentados e pensionistas no INSS. O superintendente, o Stefanuto, o superintendente, tem um cara indicado para o cargo desde 2000, indicado pelo presidente do PDT, o Carlos Lupe, 25 anos de trabalho, está aí. Agora vamos ver se esse cara vai preso, porque dinheiro ele tem nas Ilhas Caimãs, em outros paraísos fiscais, tem dinheiro para contratar bancadas de advogados inteligentes que possam livrá-los da cadeia. É lamentável e de muita indignação para nós brasileiros estar assistindo uma coisa dessa. Isso pega mal, inclusive, para o governo do presidente Lula. Este é o nosso ponto de vista de hoje. Programa Ideobrando Marques, o comunicador social.